peço licença para assumir publicamente os seguintes compromissos. Em primeiro lugar, me comprometo com a democracia e a defesa do Estado democrático de direito. A democracia representa uma das maiores conquistas da humanidade. Seja a partir da construção histórica na Inglaterra, seja a partir das revoluções liberais na França e nos Estados Unidos no século XVIII. O regime democrático tem sido fundamental para se garantir o pluralismo político, bem como a dignidade da pessoa humana e a convivência harmoniosa de todos os cidadãos. Assim, reafirmo meu irrestrito compromisso com o Estado democrático de direito, conforme expresso desde o preâmbulo da nossa Constituição. Dentro dessa perspectiva, inclui-se o compromisso de respeitar as instituições democráticas, em especial a independência e a harmonia entre os poderes da República. Esse preceito constitucional está inserido dentro do sistema de freios e contrapesos, próprios ao Estado democrático de direito. Nesse sentido, entendo que o Poder Judiciário deve atuar como agente pacificador dos conflitos sociais e garantidor da legítima atuação dos demais poderes, sem ativismos ou interferências indevidas nesses. Penso que a automoderação do Judiciário é corolário lógico do próprio princípio democrático. Desse modo, afirmo meu compromisso em respeitar as decisões e as ações, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, sempre que adotadas no exercício regular das suas atribuições e conformes à Constituição. Em segundo lugar, me comprometo com o Estado laico, considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa. Faz-se importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. A Igreja Presbiteriana, a qual pertenço, uma das diversas igrejas evangélicas de nosso país, nasceu no contexto da Reforma Protestante, tendo como uma de suas marcas justamente a defesa da separação entre Igreja e Estado. A laicidade é a neutralidade, a não perseguição e a não concessão de privilégios por parte do Estado em relação a um credo específico ou a um grupo determinado de pessoas em função de sua condição religiosa. Significa garantir a liberdade religiosa de todos os cidadãos, inclusive daqueles que optam por não ter religião. Assim, ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para a manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, também conseguindo que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Portanto, na Suprema Corte, defenderei a laicidade estatal e a liberdade religiosa de todo o cidadão, inclusive dos que não professam qualquer crença. Logicamente, caso vossas excelências venham a dar-me seus votos de confiança para vir a integrar o tribunal. Em terceiro lugar, assumo compromisso com a justiça. Considero a justiça o mais sublime valor do Estado democrático de direito. Por isso, apesar da minha falibilidade humana, buscarei contribuir com o aperfeiçoamento do Estado democrático de direito e do sistema de justiça como um todo. Dentro dessa perspectiva, requisito fundamental para a justa aplicação da lei é a imparcialidade do julgador. Daí meu compromisso irrestrito com a imparcialidade. Defendo uma imparcialidade qualificada, que é a capacidade de ouvir as partes interessadas, colocando-se em suas respectivas posições,
para só então poder decidir com base nas melhores razões jurídicas à luz do texto constitucional. Como juiz da Suprema Corte, caso Vossas Excelências me concedam essa honra, darei tratamento igualitário e imparcial a todas as partes, seja Estado ou particular, acusação ou acusado, governo ou oposição, ricos ou pobres, homens ou mulheres, assim como pessoas de qualquer orientação sexual. Portanto, meu compromisso com o Estado democrático, a justiça e a aplicação imparcial do direito são inegociáveis. Senhor Presidente, senhora relatora, senhoras e senhores senadores, ao longo desse processo de indicação, tive a oportunidade singular, com muito respeito e transparência, dirigir-me a Vossas Excelências para me apresentar e expor algumas de minhas visões de mundo, convicções, certezas e, por que não dizer, também as minhas incertezas. Assim, agradeço imensamente pela forma como fui recebido por cada um dos senhores e também pelos servidores desta casa. Nesse contexto, aproveito esse espaço para revisitar alguns temas que já tive a oportunidade de expor de forma individualizada a grande parte de Vossas Excelências. Primeiramente, considero que em boa hora o Congresso Nacional aprovou o texto que revogou a Lei de Segurança Nacional. Porém, é fato que até o advento da Lei 14.197, de 2021, a Lei de Segurança estava em pleno vigor. Ademais, além de não ter havido a declaração de inconstitucionalidade da antiga lei, o próprio Supremo Tribunal Federal a aplicou a casos concretos. Daí, não restava ao executor da norma outra opção, senão atuar conforme os seus parâmetros. Diante dessa realidade, dizia o artigo 26 da referida lei, ser crime, abre aspas, caluniar ou difamar o presidente da República, imputando-lhe fato definido como crime ou ofensivo à reputação. Fecha aspas. Ainda, seu artigo 31, inciso 4, expressava que a apuração de fato previsto na Lei de Segurança Nacional se daria mediante requisição do ministro da Justiça. Assim, sentindo-se o presidente da República ofendido em sua honra por determinado fato, o que significa a análise individual de a pessoa por si própria sentir-se subjetivamente ofendida em sua honra, devia o ministro da Justiça instar a Polícia Federal para apurar o caso, sob pena de, em não o fazendo, incidir em crime de prevaricação. Em suma, minha conduta sempre se deu em estrita obediência ao dever legal e em função do sentimento de ofensa à honra da pessoa ofendida, mas jamais com o intuito de perseguir ou intimidar. Em segundo lugar, registro que o respeito aos direitos e garantias individuais está umbilicalmente ligado ao respeito à própria democracia e ao Estado de Direito. O Estado democrático de Direito nasce justamente com o propósito de garantir, sem distinções de qualquer natureza, direitos fundamentais a todo cidadão, como a liberdade, a igualdade e, no âmbito do processo, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência. Desta forma, no âmbito do direito sancionador, seja ele de natureza administrativa, civil ou penal, tais direitos devem ser respeitados pelas partes e garantidos pelo juízo, o que se costuma denominar garantismo. Reafirmo,
a preservação dos direitos e garantias fundamentais se revela ainda mais indispensável pelos membros do Poder Judiciário, em especial pelos ministros da Suprema Corte do país. Juiz não é acusador, e acusador não é juiz, bem como não se deve fazer pré-julgamentos. Em terceiro lugar, importante esclarecer minha posição sobre a questão da execução da pena após a condenação em segunda instância. A esse respeito, quando do julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade números 43, 44 e 54, defendi a possibilidade da execução da pena após a condenação em segunda instância. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal reviu sua jurisprudência e entendeu pela impossibilidade da prisão antes do trânsito em julgado da condenação, decidindo pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Ademais, no voto do eminente ministro Dias Toffoli, nas referidas ações constitucionais, restou assentado, abre aspas, que o Congresso Nacional pode dispor sobre o tema em sentido diverso, desde que compatível com a presunção de inocência. Diante desse quadro, importa dizer que sou adepto do princípio da segurança jurídica. Assim, entendo que a questão está submetida ao Congresso Nacional, cabendo a este deliberar sobre o tema, devendo o Supremo Tribunal Federal revisitar o assunto apenas após eventual pronunciamento modificativo por parte do Poder Legislativo sobre a matéria e caso o Judiciário seja provocado a fazê-lo. Em quarto lugar, foi-me indagado sobre o conflito de competência entre a Justiça Federal e a Justiça Eleitoral. Sobre esse assunto, em 2019, o Supremo Tribunal pacificou a questão. Diante desse quadro, novamente considero fundamental se prestigiar a segurança jurídica e dizer que eventual mudança desse entendimento demanda a modificação das normas pertinentes por parte do Poder Legislativo. Por fim, senhor presidente, senhora relatora, senhoras e senhores senadores, permitam reiterar meus agradecimentos à honrosa indicação do senhor presidente da República, o que me permitiu estar aqui na data de hoje. Permitam-me também agradecer a vossas excelências pela paciência e atenção com que me receberam desde a minha indicação. Mas permitam-me ainda fazer alguns agradecimentos especiais. A Deus pelo dom da vida e pela esperança eterna. À minha esposa e aos meus filhos, pelo amor recíproco. Aos meus familiares e amigos, pelo suporte sempre presente, bem como a todos aqueles que têm orado e intercedido por minha vida e de minha família, em especial nesse período até o dia de hoje. A todos vocês, a minha eterna gratidão.